Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje, uma conversa com duas mulheres incríveis, muito especiais, duas doutoras, doutora Kênia e doutora Isaura. Muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Espero que a gente tenha aqui um bom papo e que seja o primeiro de muitos, viu? Sim. Assim seja. Provavelmente, durante a gravação, por costume, vou chamar vocês de meninas, mas eu espero que vocês entendam que não é de forma pejorativa, tá? Uhum. Só pedir um instante aqui para marcar o tempo. Então vamos lá. Doutora Kênia, psicóloga. Doutora Isaura, fisioterapeuta. Isso. Correto? Antes da gente entrar na questão profissional, eu queria entender um pouquinho do pessoal de vocês. Eu queria saber, em uma frase, tá? Para cada uma, como vocês se definem. Nossa, já começou com essa bomba. Nossa. Exatamente. Eu gosto de fazer isso com os meus clientes. Não. Não. Agora é a vingança. Vou deixar ela falar primeiro para eu copiar aquelas. Isso mesmo. Nossa, eu vou me definir nesse momento em uma palavra: sonhadora. Sonhadora? Olha, é difícil a gente falar da gente, né? Já que a Kênia falou em uma palavra, eu acho que eu também me resumiria em uma palavra que é determinada. Mas eu vou ser enfático. Vou pedir o seguinte. São mulheres profissionais, empreendedoras, doutoras, mas são o que mais? Mãe, filha, esposa. Me conta. Pode falar, Pode falar? Tá, então, falando um pouco, né, de mim, Isaura, igual você disse, de forma pessoal, eu sou fisioterapeuta, eu sou mãe do Isaac, de 1 aninho, sou casada com o Vitor, tenho uma clínica de fisioterapia, trabalho com fisioterapia há 5 anos. E no meu lado pessoal, eu adoro fazer atividade física, gosto de estar com a família e gosto de estar com pessoas boas, né? E fazer boas trocas, igual aqui com a Kênia. Então, meu lado pessoal seria resumido nisso, né? E na palavra determinação. Perfeito. E você? Isso mesmo. Bom, eu sou filha, tenho irmãos. Hoje eu tenho um irmão. Eu tenho 2 sobrinhas filhas, uma já com 30 e uma com 17. A Kênia é mais reservada, mais na dela, mas eu amo observar potenciais. Então, eu gosto disso, né? De, às vezes, ser a motivadora. Então, onde eu estou, eu sou mais observadora, mas eu amo motivar pessoas. Então, esse é o perfil da Kênia. A Kênia é mais caseira, gosta de ficar ali com os seus filmes, fazendo análises, é isso que eu gosto. Que legal. E como eu sou, perdão a palavra, um cretino, e eu vi que foi difícil para vocês, eu vou deixar mais difícil ainda. A gente te perguntou o que vocês são, mas o que a doutora Kênia e a doutora Isaura não são? O que eu não sou. Me veio aqui a primeira palavra que eu não sou, mentirosa. Ó, isso é palavra importante. veio aqui. Olha que legal. Que eu não sou. Acho que rasa. Eu acho que eu sou muito intensa, então eu não sou rasa, sabe? E eu não sou procrastinadora. Olha, isso é uma qualidade invejável. Não sou. Ela é acelerada até demais. Até demais. Essa parte aí caseira e eu me identifico também com a Kênia, mas a parte observadora eu já sou ao contrário. Eu já sou mais agitada, mais de falar, mais de comunicar também, né, Kênia? É isso mesmo. Mas eu acho que se completam aí, né? Isso. Eu não sou polêmica. Mais perto. Isso. Você não quer? Não sou polêmica. Não é polêmica? Não sou. Eu gosto de fazer as mediações, eu gosto de ouvir os lados, não gosto muito de polêmica. Essa sou eu. Tá bom. Em quem você votou? Mentira, brincadeira. Meninas, com todo o respeito, tá? Claro. Uma é psicóloga, outra fisioterapeuta. A mesma pergunta para as duas. Como a pequena Kênia, como a pequena Isaura, se viam no futuro, elas pensavam nisso? Elas pensavam que seriam psicóloga, pensavam que seriam fisioterapeuta? Como que veio esse desejo da profissão? Quer ir? Pode falar.
Olha, na verdade, eu venho de uma estrutura familiar que estudar não era uma grande característica, mas eu queria. Eu sou a caçula e eu sempre quis alguma coisa, só não sabia o que era. E aí, quando eu me percebi, né, que eu queria estudar, eu queria associar muito algo que fosse da minha religião com a minha profissão. E aí, curiosamente, eu havia feito uma oração e eu não conhecia psicologia. Eu lembro que eu fiz essa oração numa noite, no outro dia essa palavra veio na minha cabeça. E aí, deixa eu ir para a internet, né, na Lan House, porque eu sou da Lan House, né? Fui para a Lan House pesquisar o que era psicologia. Eu falei assim, poxa, eu gosto de fazer tudo isso. Porque se eu não fosse psicóloga, eu queria ser professora. É. E aí, assim, eu descobri a psicologia, sou apaixonada, não sei fazer outra coisa. Eu acho que, assim, se eu precisar me reinventar profissionalmente, eu vou ter muito problema, porque eu não sei me ver fazendo outra coisa hoje. E amo o que faço, amo desenvolver pessoas. E assim que surgiu, né? Foi muito delicado, eu acho interessante falar isso, qualquer coisa você me corta se eu estiver falando demais, porque como nós vamos atingir talvez mulheres, jovens, estudar para mim não era uma grande opção, né, financeiramente, porque eu fiquei nisso, né? Depois que essa palavra veio, eu fui tentar compreender o que era psicologia, eu queria a universidade, eu queria a PUC, aí eu falei, como que eu vou estudar lá? Lá tem que pagar, né? E tudo isso. E é assim, eu coloquei um objetivo, eu também me incluo nessa determinação, enquanto eu não conseguisse 100% de bolsa, eu não entrar, né? E muitas das vezes a gente espera ter um auxílio dentro de casa. E eu gosto muito de contar isso nas palestras também. Quando eu falei assim, mãe, passei no vestibular, ela ficou 3 meses sem conversar comigo, porque ela não queria que eu estudasse. Né? Então, isso me faz ainda mais ter convicção do que eu faço. Eu amo o que eu faço por isso, né? Porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Né? E foi muito sofrido. E hoje eu sempre carrego no meu chaveiro um chaveirinho que ela me deu, escrito, né, para minha psicóloga. Porque aí foi, né, depois uma grande conquista ela entender que eu, como mulher, eu poderia estudar, né? Porque na cabeça dela, a mulher não estudava. Então, ela estava ali reproduzindo algo, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, qual a teoria que eu quis? Teoria sistêmica, que vem entender desses padrões disfuncionais. O que a família vai repetindo, né? Então, para minha avó, estudar não era algo legal. Minha mãe reproduziu isso. Então, os homens só que poderiam, né? E aí eu venho com esse desejo de quebrar isso. Então, isso também é algo muito bom, porque eu quis essa determinação, né, Isaura? A gente sempre conversa um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente tem que acreditar nele. Todo mundo pode acreditar, mas se nós não acreditarmos, né, não vai adiantar. Então, por isso que eu falo que eu sou sonhadora. Quando eu cismo com a coisa, tem que acontecer, né? Acho que eu falei demais. Não, aqui é um lugar seguro, pode falar quando quiser. Eu não sabia dessa história, não. Que legal. Bom, você perguntou, né, se a criança, né, a Isaurinha... Ela já sabia que queria fazer fisioterapia e a resposta é sim. Agora, o motivo e como eu tenho, assim, uma lembrança de quando teve aquele start, mas eu acho que foi... Não sei, assim, não sei explicar. E é igual a Kênia falou, eu não sei fazer outra coisa. Mas quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu vi na televisão uma novela... E a menina ficou paraplégica da novela por conta de um acidente e começou a mostrar ali o tratamento, a recuperação dela com uma fisioterapeuta. E eu lembro que uma das últimas cenas da novela era levantando de uma cadeira de rodas e a fisioterapeuta do lado dela. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso. E eu tenho ainda uma amiga da família, fisioterapeuta, então, tipo assim, então é isso que ela faz, é isso que eu quero fazer, então é possível. Né? Igual a Kênia falando, a gente sabe que não é a realidade para todo mundo, né? Às vezes é o sonho de muitas pessoas, mas não é a realidade. E eu também busquei, falei, então comecei a pesquisar bem novinha. Eu tinha ali 10, 11 anos, eu coloquei aquilo na minha cabeça. E comecei a pesquisar faculdades de fisioterapia próximo de mim, melhores faculdades, e achei que era a UFMG, a melhor faculdade de fisioterapia do Brasil. E que é aqui em BH. Exato. Eu falei, então é aí que eu vou fazer. Como? Eu vou arrumar um jeito. E estudando, né? Não tinha outro jeito. Eu imagino que foi complicado, porque o seu curso, ele é integral, né? Integral. Em horário integral.
E 5 anos estudando o dia inteiro. Então, eu me estudei muito. É óbvio que eu reconheço também todos os meus privilégios e apoio dos meus pais, né? Então, consegui passar na UFMG e fiz a minha graduação lá realizando um grande sonho. Então, era realmente a realização de um grande sonho. E o meu pai é empreendedor, então minha família toda é empreendedora. Então, eu acho que vendo eles empreenderem, me veio essa veia de empreender também. Então, eu já entrei na faculdade sabendo mais ou menos o que eu queria, mas abertas também para outras oportunidades. E fui muito feliz na minha graduação, mas saí de lá exatamente com a mesma ideia do que eu entrei, que era fazer fisioterapia, trabalhar ali na parte de ortopedia, traumatologia e ter um espaço meu, ter a minha clínica, ter... Inicialmente, não imaginei tão grandioso. É óbvio que estava na minha mente, mas sabia que eu ia ter que caminhar pequenos passos primeiro para chegar numa clínica maior, né, numa estrutura maior. E foi assim que a Isaurinha lá, ela já sabia. Como foi dessa forma, né? E eu acho que foi aí que veio essa palavra determinação, vem acompanhando comigo há muito tempo. E me diz uma coisa, a pequena Isaura... Ela... Que é pequena até hoje. Que cresceu 15 centímetros. A pequena Isaura, a criança Isaura, ela teve algum choque sobre como é a sua profissão hoje? Ou a visão que ela tinha era uma visão muito certeira do que é para sua profissão? Olha, eu não falo a minha profissão, mas eu falo os profissionais. Eu tive um choque em relação aos profissionais. E eu acho que isso, em toda profissão, em toda área, né? Então, eu acho que pelo fato de gostar tanto e já de idealizar tanto aquela profissão na minha cabeça, eu fui achando que todo mundo também era assim. Então, eu acho que o choque foi até mesmo pela expectativa que eu criei, sabe? E de ver que, às vezes, não era a primeira opção de curso de todos, que não era a paixão da vida de todos, até mesmo porque muitas pessoas formaram e não exercem a profissão. E isso eu fico assim, gente, como assim? Porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, de ver em hospitais, em lugares onde eu estagiei, trabalhando de forma muito, muito distante do que a gente aprendeu na teoria, sabe? Então, de forma antiética mesmo. Então, eu acho que é essa expectativa que eu criei, né? E a forma com que eu queria conduzir a minha profissão. E chego nos locais e me deparo e me frustro, às vezes, com os profissionais e não com a profissão, sabe? Perfeito. Agora, doutora Kênia, você se deparou com a profissão um pouquinho, quase na idade de começar a estudar, correto? Sim. Então, eu imagino que você não tenha feito terapia na sua infância nem na sua adolescência. Não. Quando foi a primeira vez que você chegou a fazer terapia? Eu já estava estudando, eu estava na faculdade. Na faculdade tem a clínica e escola. Então, da clínica e escola, eu já queria ir lá para os meus colegas ser cobaia, né? Para poder participar dos testes. Minha primeira experiência foi assim, com a clínica e escola da faculdade. Depois, eu fui para a minha terapia, né? Escolhi um psicólogo e uma psicóloga. Eu falo que tem trajetos, né? Eu tive mais de um psicólogo, né? Às vezes eu falo isso para os meus pacientes, assim, olha, teve época que eu já tive 2 psicólogos ao mesmo tempo, né? Para tratar questões separadas. Mas o meu primeiro contato, eu estava estudando. Eu estava já no 4º período. Você acredita? Você tinha quantos anos? Eu estava na casa dos 20, isso mesmo. Eu já estava com 20 anos, então já tinha ali um período, né? Que quando eu fui descobrir a psicologia, eu estava com os meus 16. Então, olha, 4 anos depois, eu tive meu primeiro contato. E é isso, né? De profissional para profissional, os choques, né? Então, eu tive uma experiência com 2 profissionais que eu não gostei, profissionais que não davam ali atenção, né? Eu lembro de um profissional na própria faculdade, que eu chegava e falava assim, você tem um chiclete? Ele estava lá para me atender. Eu falei, tem. Ele ficava mascando chiclete e colorindo o caderninho, assim. Eu falei assim, como que eu vou sair daqui melhor? Né? E isso já me incomodava. E aí, pegando um gancho da pergunta que você fez para a Isaura, né? Assim, a psicologia, ela tem um boom agora, nos seus últimos 5 anos, praticamente pós-pandemia. Mas até então, a psicologia era algo assim, que era para doido, que não dava dinheiro. O que você vai caçar fazendo ou algo aí? supérfluo, né? Supérfluo ou elitizado demais, né? Então,
Na psicologia, o meu grande choque, às vezes, era ouvir os próprios professores falando que não dava dinheiro. Então, aquilo dali eu falava, poxa, eu estou dentro de uma universidade e os professores falando que assim vai demorar muito para vir esse retorno. E algo que eu senti muita falta é de ensinar o empreendedorismo dentro da faculdade. Porque ensinava que esmalte que ia estar na sua unha, eu tinha uma professora que ela conferia se assim, o esmalte estava certinho, se não estava descascando, se não estava assim, a roupa que você ia entrar, a posição da poltrona, tudo isso. Mas não ensinava como captar clientes, né? Então, eu fiquei com esse grande choque. Nossa, e agora que eu formei? O que eu vou fazer? Como que eu vou trazer essas pessoas, né? Vou ficar aqui de porta aberta? Não, a psicologia não pode de porta aberta, né? Então, eu tive esse grande choque. Então, eu acho muito interessante a gente falar dessas dores, né? Porque aí a gente vai encontrar vários profissionais ao longo do caminho. E essa experiência, quando eu tive... Isso mesmo, eu já estava no 4º período, encontrei uma psicóloga, que foi minha psicóloga durante muitos anos. E o estilo que ela trabalhava era um estilo muito afetuoso. E eu, Kênia, sou assim. Então, isso me deu assim, uma visão. Eu falei, olha, dá para ser diferente. Dá para fazer uma psicologia diferente, né? E aí descobri que não precisa correr do paciente, né? Eu tinha uma professora que falava assim, se você foi no supermercado, encontrou com um cliente, você não cumprimenta, não. Você finge que não está vendo. Eu falei assim, o que é isso? Eu sou um monstro, né? Não pode ele ver pessoas. Então, era uma mentalidade muito antiga, né? E hoje não é essa a realidade. E que bom, né? Ainda bem, que né? Bom. E eu gosto muito disso, de inovar com a psicologia. Claro que dentro ali do conselho, né, do CFP, mas eu não sigo muito essa linha tradicional, né? Eu sou a psicóloga que, por exemplo, recentemente um caso, uma baixa visão, uma perda de visão de uma paciente. Eu tive uma primeira paciente deficiente visual, tive a ideia, por que eu não apresento? Né? Então, eu fui atrás dessa minha primeira paciente, falei, olha, estou vivendo essa situação, você topa esse desafio de fazer uma visita? Vamos nós, domingo, 15h, visitar a paciente. Né? Mostrar para ela que tem como ela locomover em casa, que ela não precisava ficar só sentada no sofá. Né? Então, que ela podia aprender o braille, que ela podia aprender outras coisas. Então, eu trago um pouco dessa diferença da psicologia. Eu não sou muito da profissional que você foi embora, tchau, não vou pensar sobre o seu caso. Não, vou pensar, não vou ficar sem dormir, mas eu vou pensar, né? E como que faz para não se afetar? É treino. E tem como? Tem. Tem que fazer muita terapia, tem que fazer supervisão, né? Porque ali os profissionais mais experientes te ajudam a lidar, né? Principalmente, né, eu já tive perda de pacientes. Então, lidar com essa perda também, entender assim, que enquanto profissional, o que eu consegui fazer, né? Então, é muito treino. De chegar em casa e falar, não vou pensar nessa pessoa agora, nesse caso, eu vou estudar, e aí anota, tenta não pensar, é um exercício mental mesmo. E deixa eu abrir uma brecha aí que você disse sobre isso, da sua pergunta, e muito do que a gente vai conversar aqui ainda, né? Do quanto é importante essa parte mental e física estar saudável. Acaba que a gente trabalhando com o público e com a saúde do público, a gente trabalha com a saúde completa. Mental, física, psicológica, né? E eu já tive fases da minha vida profissional, depois que eu formei, em que eu tinha enxaquecas, dores de cabeça que não passava, irritabilidade, problemas de alergia e ali com muita terapia e entendendo um pouco ali o que estava se passando, eu percebi que eu estava interiorizando o problema dos meus pacientes. Olha que legal. Então, assim, não é só a parte mental, né? Você trabalha com a saúde mental, eu trabalho com a saúde física. Mas é óbvio que eu estando ali com o meu paciente no meu consultório, dando uma aula de pilates, eu percebo que a dor dele não é só física. E ele traz para mim algumas demandas que, obviamente, eu vou encaminhar para um profissional psicólogo para poder, porque é a área dele. Mas, às vezes, só de estar ali naquele cotidiano com aquele paciente, tentando entender o que eu, como fisioterapeuta, posso ajudar o meu paciente nessa dor física, mas que tem associação com a dor mental, eu ia... parece que eu ia inflando, sabe? Eu ia absorvendo tudo aquilo a ponto de eu ficar passando mal. E depois eu consegui
externalizar isso, sabe? E tentar também, de alguma forma, não ser tão afetada, né? Porque a gente é humano, não tem jeito. Mas é isso, é treino também, né? É a gente estar bem, né? Para poder cuidar do outro. E a gente entender o nosso papel, até onde que está o nosso limite. Né? Exato. Nossa, eu tive uma lembrança aqui, porque eu acompanho o trabalho da Isaura, e eu vejo que ela atende domiciliar também, né? Em alguns casos específicos. Idosos, né? E muitos caminhando para o fim da vida, para o fim do ciclo. Né? E, Isaura, como que é isso assim? Às vezes você está lá, um dia está atendendo, está vendo ali uma evolução e no outro dia notícia, né? Já aconteceu algumas vezes. É péssimo. Só de lembrar, meu olho já encheu d'água, né? É péssimo, porque a gente cria um vínculo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, a gente cria um vínculo. E é muito estranho que, assim, aconteceu uma vez de ligar pro familiar do paciente. Oi, fulano, essa semana eu posso ir? Isaura, ele morreu ontem. Olha. E eu não te avisei porque era domingo. Sabe, assim, já aconteceu. E é isso, assim, a gente tenta dar o melhor todos os dias. Né? Eu falo a gente porque hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, a gente tenta dar o melhor todos os dias. Mas a gente tem que entender também onde está o nosso limite. Né? Até onde está também o nosso limite de fisioterapeuta e aonde que a gente tem que encaminhar para outros profissionais. E aonde está o limite físico daquela pessoa que, às vezes, não tem cura. Eu trabalho com doenças que não têm cura. Então, eu vou trabalhar para o conforto daquela pessoa, para que ele tenha qualidade de vida, igual você falou da deficiente visual. Provavelmente não tem cura, mas ela consegue viver bem, do jeito que tenha qualidade de vida, né? Isso que a gente tenta trazer para os pacientes, mas é bem desafiador. Imagino. Mexe mesmo, sabe? Porque a gente é humano, né? Com certeza. E, inclusive, você falou sobre a questão da maior aceitação da terapia hoje em dia. Hoje as pessoas estão indo mais, as pessoas estão mais abertas a isso. Você falou uma coisa que eu ainda acho que é. Você me corrija se você realmente discordar de mim. Que ainda existe uma questão... Não sei se elitismo. Não, eu falo de elitismo pelo seguinte. Porque, queira ou não, você ter, por exemplo, você tem que pagar. Mas hoje já tem opções gratuitas. Mas você precisa, às vezes, pegar um tempo seu, às vezes 1 hora do seu descanso, ir à noite para ir num consultório, ou ir no meio do dia. Não é todo mundo que tem esse acesso. Claro que eu também sou do tipo que pensa o seguinte: quem quer, faz acontecer também, né? Mas me diz uma coisa, como que é o perfil hoje? E eu pergunto para as duas, tá? O perfil de paciente que vem até vocês. O seu, tem algum perfil que falta, que você ainda vê pouco no seu consultório? Você viu algum tipo de perfil? Agora há pouco você estava falando da questão dos homens, parece que estão vindo mais agora na terapia. E você? O seu perfil é o público mais idoso? É o público de todas as idades? Não existe perfil? Como que é? Pode falar. Sim. Olha, essa questão da psicologia elitizada, ela ainda existe, né? Ela tem ainda profissionais que têm o seu preço, né? Que é regulamentado, que é tudo certo. E nós temos uma classe que não comporta financeiramente na sua renda a psicoterapia. E nós sabemos que, de forma paralela, o sistema também não consegue suprir toda essa demanda, né? Mas eu acho fantástico porque, assim, tanto no meu espaço quanto de outros colegas, a gente ali contribui com algum tempo, alguns projetos para poder, assim, atender, para poder fazer com que essas pessoas também tenham acesso, né? Mas eu vejo ainda, né, um público resistente ao processo psicoterápico, ainda os homens. Por mais que eles estão vindo mais. Mas os homens têm maior dificuldade, né? Eu também percebo isso lá Você na percebe? clínica. Muito difícil trazer o homem. Ele tem que estar num nível de dor muito alto. E aí, às vezes, ele chega num nível de lesão muito grave. E, às vezes, também vindo pela influência da esposa. Mas aí já chega um paciente mais grave pra gente. Essa questão masculina do autocuidado ainda é muito delicada. Não só por finança, não. É por não ter a consciência que pode, de permissão mesmo, né? De permitir se cuidar.
E eu imagino que com a atividade física, por exemplo, no estúdio de Pilates, o homem fazer Pilates, né? Então, que ainda é muito considerado, me corrija se eu estiver errado, assim, da mulher, né? O exercício da bola, né? Então, é muito característico ainda de classes, né? Digamos assim. Mas hoje eu percebo essa diferença. A busca do autocuidado, ela está acontecendo. Porque a gente não pode negar o que a gente viveu pós-pandemia. Infelizmente, né? Eu não sei se para vocês, Aura, as pessoas começaram a buscar até mesmo a atividade física como uma forma de sair de casa. Uma válvula de escape, sim. A gente tem, assim, esse público feminino maior, né? E um público feminino com mais essa consciência. Então, acaba vindo pacientes mulheres ali na faixa de 40, 50 para atividade física. Às vezes tem uma dor, uma lombalgia, algo não tão grave que a gente trata ali nas primeiras sessões, mas com essa noção de autocuidado, né? De que eu vou fazer porque eu tenho que fazer, né? Porque é importante para o meu corpo. A gente tem recebido também, e acho fantástico, jovens... E é, assim, um desejo meu já de muito tempo, porque eu fui uma adolescente que fiz Pilates. Então, zero preconceito. E eu sempre amei, né? Modéstia à parte, sempre amei. Então, eu tô achando muito legal essa procura de pessoas jovens e principalmente de homens jovens, por conta da atividade física, para agregar em outra atividade física. Então, a gente está tendo muita procura de corredores, porque eles começaram a identificar que corredor tem muito mais risco de lesões e o Pilates é uma atividade maravilhosa para prevenir lesões e até tratar essas lesões de corredores. Então, a gente tem um público de corredor, tanto homem quanto mulher, na clínica. E os idosos homens também. E aí, por influência também da família, de esposas. Mas a gente vê essa mudança mesmo, e muito positiva, pós-pandemia, desse autocuidado masculino. Mas ainda, a majoritariedade lá é feminina. Mas a gente tem visto também esse público mais jovem e os homens chegando. Mas eu percebo essa dificuldade mesmo dos homens em ter essa percepção de que eles estão sentindo dor. Então, eu acho que eles chegam pra gente mais grave, porque, vou tomar um remédio, dá para passar. Até que, às vezes, eu percebo que quando eles são afastados do trabalho, aí eles procuram. Quando isso começa a impactar financeiramente, aí eles procuram. Né? Então, quando é só algo que está incomodando a eles não dão tanta importância, não dão tanta prioridade. Mas a gente vê que esse cenário está mudando, né? Pós-pandemia, porque as pessoas começaram a identificar ali o quanto que a saúde física e mental é importante. Né? A gente perdeu muitas coisas e pessoas, e empregos e dinheiro, e perdemos muito, né, com a pandemia. Então, acho que as pessoas ficaram mais conscientes nesse sentido, né? Da saúde física e mental também. Sim. Você falou questão de dor. Vou fazer uma metáfora. Vamos dizer assim, que a dor comece como um fogo numa panela. Você acha que as pessoas estão vindo procurar você muitas vezes, principalmente o público masculino, quando o fogo já está na casa inteira? Sim. Infelizmente, sim. E se as pessoas procurassem a fisioterapia, o tratamento, né, acompanhado, supervisionado antes, o tempo de tratamento seria menor, a dor seria menor, o tempo que a pessoa ficaria imobilizada ou até mesmo sem conseguir trabalhar seria menor, a quantidade de medicação, então o que ela gastaria com medicação seria menor. Então, ela traria economia de tempo, de dinheiro para ela, né? E ao invés dela esperar esse tempo todo, né, ficar mais crônico, pior, do que prevenir. Então, com certeza. Hoje você tem uma clínica que oferece Pilates. Sim, eu tenho uma clínica de fisioterapia e Pilates. Certo. Tem um serviço também de atendimento de fisioterapia nas casas, né, dos pacientes que preferem fazer atendimento em casa ou têm dificuldade de locomoção. Tem uma equipe hoje que trabalha comigo. Então, a gente tem ali fisioterapia, drenagem linfática, liberação miofascial e o carro-chefe, vamos dizer assim, é o Pilates. O Pilates, entendi. E me diz uma coisa, a gente conversou até antes, um pouquinho, eu soltei essa questão mais cedo, que é a questão da quiropraxia. Então, existe uma discussão sobre quiropraxia funciona ou não funciona? Quiropraxia é ciência ou é pseudociência?
Aí eu vou soltar essa brava pra você. Eu quero que você Jogando a bomba pra cima de mim. Isso, eu não me responsabilizo por nada que será dito aqui. Qualquer coisa eu passo o CPF e o CNPJ e o telefone dela mais tarde. E eu queria saber sua opinião sobre quiropraxia. Olha, é difícil, né, a gente opinar. Já vou perguntar, por que você odeia a quiropraxia? Você vai dar um bom corte, né? Olha, é difícil falar de algo que eu não estudo com frequência, né? Então, já tirando a bomba do meu lado aqui. Eu não estudo com frequência quiropraxia. E aí, o que eu ia falar é que eu tenho mais embasamento e vejo que tem mais estudos. E eu até fui uma aluna de osteopatia, que é uma ciência de terapia manual, um pouco parecida com a quiropraxia, também com técnicas manuais, que tem ali os barulhos, os estalos, que as pessoas às vezes procuram até por conta disso, que tem mais evidência científica, né? Não estou falando que quiropraxia não funciona, mas a gente vê aí no mercado muitas pessoas dando cursos de finais de semana e falando que é quiropraxista, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma técnica que, se você não souber fazer, ela pode lesionar o paciente de forma muito séria. Então, não quer dizer que não funciona, né? Então, a gente vê, às vezes, que as pessoas elas fazem de forma irresponsáveis e de forma que seja inseguro. Então, você não me perguntou isso, mas entre a osteopatia e a quiropraxia, eu prefiro a osteopatia. Entendi. Então, volta àquilo que você falou no início. A questão não é a prática. Não é a técnica em si. Não é a técnica, é os profissionais. Que mais te preocupa. Sim, e isso é em toda a área, assim, qualquer ramo, né, qualquer área da fisioterapia. A gente vê aí, por exemplo, pessoas que, por exemplo, atende gestantes, mas que não tem uma formação técnica para atender gestante. Atende a área de ginecologia, mas não tem formação técnica, não tem embasamento, não tem prática disso. Então, isso é antiético, né? Então, isso se torna a terapia que você vai usar se torna insegura para qualquer forma. Porque se você não tem segurança, não tem estudo, não tem embasamento científico para aquilo, ela se torna insegura. Entendi. Certo. Agora, queria perguntar o seguinte. Duas profissionais incríveis que normalmente eu entrevistaria de forma individual. Não teria vocês duas ao mesmo tempo, na mesa. A princípio, eu diria, são áreas não complementares. Mas parece que não. Já me disseram que eu estou errado, que eu sou bobo e feio por achar isso, né? Quem disse isso? Eu queria saber, assim, como que a doutora Kênia e a doutora Isaura se juntaram, como que vocês veem a profissão de cada uma se complementando e qual que seria o objetivo profissional de vocês duas? Pode falar. Bom, quando eu tenho, por exemplo, pacientes muito ansiosos, qual que é a maior técnica para o ansioso? Reaprender a respirar. Então, quando o cérebro entra em estado de alerta, a primeira coisa que a gente para é de respirar. Né? Não é parar de respirar, né? Diminui a respiração e fica mais ofegante. Não sei se vocês já tiveram, né? A experiência de ver uma pessoa com crise, né, de ansiedade, ela fica puxando o ar, tentando ali, né, buscar de novo como que se respira, porque o cérebro entrou em bug falando, olha, tudo vermelho aqui, vamos parar, né? E aí a gente para com algo que é muito importante, que é um regulador, que é a respiração. Como que, por exemplo, o Pilates ajuda? O exercício a gente conta, a gente respira, inspira e expira. E automaticamente ajuda o meu paciente a diminuir, né, a sua crise de ansiedade. Porque ali ele precisa prestar atenção na respiração, né? Então, como que a gente vê essa possibilidade? Eu vejo que elas se complementam, sim. Porque não adianta eu ter um psicológico bacana se eu não cuido do corpo. Sim. E não adianta eu ter um corpo super cuidado se eu não cuido da minha mente, né? Então, eu vejo isso como uma junção mesmo, né? No meu caso, quando eu encaminho alguém para o Pilates, é especificamente pensando que essa pessoa ela vai aprender de novo.
a respirar, a contar, né? A prestar atenção. O que eu vejo muito hoje também, né? Porque está em alta TDAH, déficit de atenção. E muitas das vezes não é déficit de atenção, é excesso de informação. E aí a pessoa ela não consegue ele parar para respirar e contar. Quantas vezes ou ela só respirou, ou ela só contou, né? Então, eu vejo esse complemento para poder trazer a pessoa para o eixo de novo, né? Então, eu quero fazer uma pergunta. Claro. Tem o famoso 478, é isso? O famoso 478. Eu tenho treino muito para dormir. Vou dormir, não estou conseguindo dormir, deixa eu ver, vou fazer lá o 478. Inspira 4 segundos, segura por 7, solta por 8. Nunca funcionou comigo. Nunca deu certo, já tentei um monte de vezes. Eu quero que você ensine. Vamos fazer um corte falando disso. Eu quero que você ensine a fazer o 478. Beleza. Posso usar o que eu prefiro? Pode. Eu prefiro 4, 2, 6. Você vai parar, você vai prender algo que já está com dificuldade de respirar? Talvez por isso que não está dando certo para você. Porque a gente puxa por 4. Puxou narina, abdômen, né, para fazer. Puxou 1, 2, 3. Segura por 2. 1, 2. Solta fazendo biquinho, como se tivesse um canudinho na boca. Bem lentamente. Assim vai funcionar. Porque se eu prendo por 8, você vai estar assim, meu Deus do céu, o ansioso, imagina. Nossa. Síndrome do pânico fazendo isso. Meu Deus, aqui eu vou morrer. E se eu não conseguir ligar para o SAMU? Então, na técnica não vai dar certo. Então, eu prefiro 4, 2, 6. Menos tempo fazendo a respiração, só que com maior quantidade. Você faz quantas vezes antes de dormir? Eu faço 1 milhão de vezes. Nunca dá certo. Sequência de 10. Fez 10, pensou em outra coisa. Eu sempre falo que na técnica de respiração, a gente tem que usar uma outra técnica complementar, que é do seu lugar seguro. Então, Anderson, pense em um lugar assim que você tem na sua memória aí, que te traz conforto, paz, que te faz sorrir sem contar sorrisos, né? Sorveteria, self-service. Perfeito. Você vai intercalar isso com o seu lugar preferido. Porque aquilo dali faz o quê? O cérebro relaxar. Né? Então, não adianta só respirar. Eu tenho que associar uma outra técnica também. Eu prefiro 4, 2, 6. Bacana. Prender pouquinho para poder soltar. O segredo é soltar a respiração e não prendê-la. Agora, aproveitando, eu conversei isso hoje com uma pessoa, que eu falei assim que hoje a gente tem um problema que tudo é estressante. Até relaxar é estressante. Estressante. Porque você pensa assim, eu estou relaxando, eu posso? Então se torna estressante, você começa a vir com culpa. E tem uma coisa que eu falo, que eu sinto em mim, que eu queria corrigir, queria tratar isso, que é respirar, como se disse, é importante. E eu tento pensar nisso, ver se eu estou respirando direitinho, presto atenção na minha respiração. Mas eu não consigo prestar enquanto eu estou dormindo. Você acha que tem esse problema também? As pessoas não estão cuidando do sono Claro. e da respiração enquanto dormem? Sim. E aí, como que faz? Para cuidar, né, dessa respiração dormindo, a gente tem que pensar em profissionais que cuidam do sono, né? Porque aí são as famosas apneias, né, Isaura? Então, a gente precisa pensar nisso. Agora, a higiene do sono, ela é importante. Se não tem uma higiene do sono, não vai ter qualidade de sono, né? Processo muito acelerado. E aí você está se preparando para dormir. Você continua se acelerando, por exemplo, ansiosos, fazer atividade física antes de dormir não dá certo. Não funciona para mim. Não funciona, né? E aí, até nisso a gente tem que pensar. Peraí, você tem muita ansiedade, você precisa fazer isso de manhã. Você descarregou sua energia, né, Isaura? Manda lá para a Isaura de manhã, vai fazer atividade física. Antes de dormir, você se ligou na tomada. Então, quando você faz atividade física, você não consegue dormir? Não. Pessoas com quadros ansiosos. Porque comigo é exatamente o contrário. Quando eu estou dormindo, eu não consigo fazer atividade física. Não sei por quê. Agora, essa pergunta que você falou do sono. Toda avaliação fisioterapêutica lá da clínica, a gente tem uma pergunta: como é a qualidade do seu sono? Ah, mas o que tem a ver com fisioterapia? Né, que você, na sua pergunta anterior. Sim. Né, onde que a fisioterapia casa com a psicologia? Eu ia falar terapia. A psicologia. Totalmente. Porque se o meu paciente chega lá na minha clínica e fala, e por isso que tem essa pergunta, como é a qualidade do seu sono?
Se ele me fala que a qualidade é péssima, que ele dorme... Já teve paciente que chegou para mim falando que ele dorme 3 horas por noite. Ele não precisa me falar mais nada, que eu sei que aquela pessoa está com muito mais probabilidade de sentir dor do que uma outra pessoa que dorme 8 horas por noite. Então, e se ele dorme muito tarde? Eu durmo bem. Você costuma dormir quantas horas? 1h da manhã e acordo 6. Esse é o bem para ele. Mas você acorda descansado? Não. Então, ele está em desregulação. Ele está em desequilíbrio. E, às vezes, a pessoa até dorme num horário regulado ali, 10, 11 horas, acorda ali 6, mas não acorda descansado. Aí eu sempre oriento a higiene do sono. Mas como que é a sua noite? Como que é antes de dormir? É porque eu saio da faculdade, aí eu vou e passo no Burger King, como um hambúrguer, e depois eu vou, mexo no telefone, e depois aí, quando eu vejo, eu tô dormindo. A pessoa nem vê. Então, você tem que fazer uma higiene do sono. Você tem que se cuidar de o que você se alimenta, ao tempo de exposição à tela. Porque se você já tem dificuldade para descansar e para dormir, você vai ter dificuldade também nas produções e nas produções daqueles hormônios que é necessário serem feitos à noite para que o outro dia comece. Né? Que você fique menos impaciente, que você fique mais... aceso, bem-humorado. E isso influencia muito, porque se uma pessoa ele tem uma hérnia de disco, vamos dizer assim. Então, tem uma hérnia. Nem todo mundo que tem hérnia tem dor. Nem todo mundo. Mas se você é uma pessoa que tem uma hérnia, se você come só fast food, não tem uma boa alimentação, dorme mal, você já tem muito mais probabilidade de sentir dor do que uma pessoa que não tem esses hábitos. Então, os hábitos de vida são perguntas que eu tenho na minha avaliação. Como que é a sua alimentação? Eu não sou nutricionista. Mas se eu identifico na avaliação que aquela pessoa ela precisa melhorar a alimentação para ela ficar menos inflamada, que a inflamação que diminuindo vai diminuir a dor dela, eu encaminho ela para uma nutricionista. Da mesma forma que se eu identifico que aquela pessoa ela só dorme à base de medicação, ela me responde na avaliação que ela tem um nível de estresse alto e é uma pessoa que não acorda descansada, eu encaminho ela para fazer terapia. Preciso encaminhá-la para um psicólogo. Porque isso vai impactar no meu tratamento. Então, aquela pessoa, ela vai ter dificuldade de sentir alívio de dor, não por conta que o tratamento físico de fisioterapia não está dando certo, mas porque tem todos os outros fatores que influenciam na dor dela que não estão sendo resolvidos. E eu costumo falar para os meus pacientes que a dor, ela é multifatorial. Existem vários fatores que influenciam na dor, não só a dor física, não só o fato de ter uma hérnia, mas o fato da sua alimentação, o sono, tudo isso. E tudo isso a gente pergunta. Porque é isso, é ali que eu identifico se eu preciso passar um paciente para a Kênia. E a Kênia, na avaliação dela, se ela precisa passar esse paciente para mim. Né? E a gente faz muito isso, né, Kênia? Temos muitos pacientes incomuns. Isso mesmo. Agora que eu percebi que era uma pegadinha que ele estava fazendo com a gente, Isaura. Por quê? Porque ele falou assim que enquanto eu estou dormindo, né, eu não consigo... Tá! Isso é desculpa. Agora que eu entendi. Isso é desculpa. Porque logo a gente identificando assim, padrão de sono, o que está irregular, o que será que vamos ajudar, né? Olha só. Mas eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu sinto o seguinte, que eu durmo à noite, não acordo muito descansado. Eu dormi mais cedo, faz às vezes um jejum de mais horas, que me dá uma sensação melhor no corpo, mas eu durmo assim, vamos dizer que eu dormi 11 horas. Não acordo descansado, mesmo que eu tenha dormido 8 horas. Às vezes até dormi bem mais do que isso, dormi tipo no final de semana, dormi várias horas e não acordo descansado. Agora, aquele cochilo, que assim, a gente tá livre numa tarde, hoje eu vou dormir 2 horinhas. Eu deito, eu durmo, eu acordo, maravilhado, maravilhoso. Por que isso acontece? Você tem insônia? Um pouco. Pode ser que você não consegue entrar no sono REM, né? Uhum. Que aí, quando você entra no sono REM, você desperta, que é o que descansa. Durante a noite, que você disse. Mas a Kênia vai saber explicar melhor do que eu, né? Esse tempo do cochilo, né? É o nosso sistema parasimpático que vai trabalhar. O que o parasimpático faz? Ele vai vir diminuindo a luz, né? Ele vai vindo ali trazendo menos concentração. Então, quando a gente tira esse cochilinho, né? O ideal, na verdade, Anderson, não é nem 2 horas. Você sabia que é no máximo 20 minutos? Eu já ouvi falar que era no máximo 26 minutos. De 20 a 30. Aham.
porque aí a gente consegue chegar em um processo do ciclo do sono, mas também a gente não chegou no REM para poder apagar, mas a gente só ali deu uma carga, né? É como se a gente tivesse colocado o nosso corpo na energia e a gente deu uma carga. Porque o parasimpático, ele precisa desse tempo, principalmente depois para a digestão, né, funcionar, ele precisa desse tempo para ele trabalhar. Senão fica o simpático mandando fazer coisas, né? E o parasimpático é quem vai ali fazer o relaxamento. Então, por isso que funciona tão bem, você acorda assim, vou dominar o mundo, né? Então, é por isso. Eu recomendo, 40 minutos já dá aquela lombeira, né? A famosa assim, nossa, não descansei, para que eu deitei? Né? Eu, particularmente, eu não funciono assim. Se eu deitar e dormir ali, às vezes, num domingo, umas 2 horas, acabou, gente, eu não sou ninguém. Vai interferir no meu sono da noite, que vai interferir no meu outro dia, acabou. 15 minutos é suficiente, né? Acorda assim, pronto. Tô revigorada, é igual um banho. Nossa, queria. Ó, um dia a gente vai fazer um programa aqui só para falar de sono. Eu acho que é um assunto Importantíssimo. e interessantíssimo também, né? Mas a resposta do que eu queria não veio. Como vocês se uniram profissionalmente? Ou a união veio primeiro pessoalmente? Como que foi? Conta para nós, Isa. Veio de uma necessidade minha, né? Eu estava em procura de processo terapêutico para um tratamento de... fala da forma mais... Síndrome do pânico? Mas você tinha me contado uma vez que era... tem até uma sigla. Crise de... transtorno de ansiedade crônica. Generalizada. Isso. De um transtorno de ansiedade generalizada que eu estava tendo crises de ansiedade e eu tive uma muito forte. Eu fui parar no hospital, me doparam, enfim, fiquei muito mal. E eu estava na faculdade, em um estágio na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa com uma autocobrança muito alta. Então, na época da faculdade, foi onde que despertou essas minhas crises. E eu fui indicada para fazer tratamento psiquiátrico com o uso da medicação e terapia e reforçar, fazer mais atividade física, né? Olha que engraçado. Aí isso foi há uns 6, 7 anos atrás. Isso. E aí fui indicada a fazer terapia com a Kênia. Usei a medicação, fiz tudo certinho, que eu sou, né, da área da saúde, eu tenho que fazer jus. E, graças a Deus, não fui uma dessas pessoas que precisa passar por vários terapeutas. Já me identifiquei. E aí, desde então, eu faço terapia. A Kênia é minha psicóloga até hoje. E de muitas pessoas também que eu né, indiquei para a Kênia. Não só meus pacientes, mas pessoas até de família. E nós já fizemos live juntas. E por conta disso, a gente identificar essa necessidade dos nossos pacientes em agregarem, né, na saúde mental e dos pacientes dela em agregar na saúde física, que teve essa junção aí depois da pessoal, essa junção profissional, né? Exatamente. A nossa forma de trabalho ela é muito parecida. Nós gostamos muito desse acolhimento com o paciente, né? É como se a gente pensasse somente no paciente no primeiro momento. Então, essa troca ela vai dando certo por isso, né? É que a gente não valorize o profissional, mas é porque a nossa ideia principal é de acolhimento. E isso deu muito certo entre nós, né? Então, quando a gente percebeu, né, que daria para poder fazer essa junção das profissionais, para poder incentivar outras pessoas, né, a cuidar de si, foi onde veio o estralo e falou assim, olha, por que a gente não monta alguma coisa? E a gente não vai dar spoiler agora, tá? A gente não vai contar agora cenas para os próximos capítulos. Acompanha a gente nas redes sociais. Exatamente, que aí vai descobrir tudo, né, Isaura? Isso. E a gente percebeu essa necessidade, né, de ter esse momento de superação. Porque um ponto, assim, importantíssimo que eu via na Isaura é que, além dela se cobrar muito, ela não usou isso como uma trava. Na verdade, a Isaura, ela precisava desacelerar, né? Porque ela é muito ligada no 360. Então, a mente dela vinha disso também, né? Então, vendo tudo aquilo que ela queria, porque ela sempre quis isso, ela sempre quis a clínica, ela estava em 1 estágio, 2 estágios, trabalhando 3 trabalhos, 4 trabalhos, 10 trabalhos, tudo ao mesmo tempo, Trabalho né? social. Exatamente. Então, ali, né, esse desacelerar é muito legal. Eu sou mais executiva, me manda fazer que eu faço. E ela gosta de planejar também. Então, essa junção, ela dá certo. Porque se eu for planejar,
igual para te mandar as coisas, por exemplo, né? Para você nos conhecer. A Kênia, eu vou fazer. Mas não é que eu fico procrastinando, é que eu fico imaginando. Como seria legal? Como seria assim? Ela, não, vão fazer, Kênia, então já está pronto. Tá, te mandei. Foi exatamente Vou fazer uma denúncia aqui. Eu vou expor vocês agora. Eu sou assim, eu sou cretino. Isso aí, eu vou confirmar o que ela disse, tá? Ela me mandou um material, um resumo biográfico. Você chega no da Kênia, 4 linhas. Objetivo direto. Quando eu abro da Isaura, um TCC. 5 páginas. Nas regras da BNT. Não, e se eu te contar, Anderson, na hora que eu vi o da Isaura, eu falei, putz, grilo, o que eu vou falar do meu? O que eu vou falar de mim? Eu falei assim, Aí eu fiz assim, será que eu pergunto o chat alguma coisa também, né? Vai que o chat sabe mais alguma coisa de mim. Porque na hora que eu li, eu falei, meu Deus. Eu falei, vou mandar assim mesmo, né? Lá na hora ele faz pergunta. Ô, doutora Kênia, você falou de chat GPT. Eu ouvi falar que tem gente que faz terapia no chat GPT. Demais. O que você acha disso? Você acredita que eu acho uma ferramenta maravilhosa? Sério? Queria muito ouvir sua Sério? resposta sobre isso. Se ela é bem usada. Ah, não. Você fala a ferramenta chat, se ela é bem usada, ou fazer terapia no chat? Se é meu paciente que faz a terapia no chat, eu gosto. Vou te contar por quê. Ele conta mais coisas ali no chat do que conta para Faz mim. sentido. Então, o que eu peço? Compartilha comigo. O que você contou para o chat hoje? Tem inúmeros pacientes que conversam 2, 3, 4, 5 horas, que vai para o trabalho num percurso de 2 horas conversando com o chat. Né? Que, assim, Kênia, antes de eu te mandar isso daqui, eu mandei para o chat, ele me pediu para te lembrar. Olha que interessante. Essa semana mesmo eu atendi, aí o paciente falou assim, Kênia, eu estava conversando com o chat esse final de semana sobre meu relacionamento, apareceu assim, fale com a Kênia sobre isso. Então, olha que interessante, se é uma ferramenta que ela é Que legal. boa para ser usada, eu gosto. Mas se a pessoa faz só isso, é perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o chat GPT é uma alternativa bacana, por exemplo, para a prática do diário? De um diário, sim. Sim. Porque ali ele vai trazendo um pouquinho da nossa emoção. Porque a inteligência artificial, ela faz uma leitura breve das nossas emoções. Então, ele tem uma facilidade, através do que a gente vai contando para ele, de identificar se aquela pessoa ela tem traços mais depressivos ou ansiosos. E isso, para mim, na clínica, é maravilhoso. Porque o cliente ele já traz ali de forma resumida, né? Então, como um diário, é muito bom. Porque ali você vai colocando o que foi acontecendo, o chat vai te dando algumas orientações, e quando chega para a terapia, a pessoa ela já tem uma noção maior do problema. Para esse ponto é bom. Faz sentido. Né? E me fala uma coisa. Você citou, e eu ia perguntar isso, realmente eu ia perguntar, porque é uma coisa que eu tinha refletido antes. Você acha que o maior inimigo da pessoa que vai começar uma terapia é a vergonha? Total. Muito. Vergonha. Quantas vezes eu já abri a porta para chamar, né, meu paciente, que às vezes é paciente de muito tempo, não é a primeira consulta dele, né? Ele fala assim, eu tô aqui no médico, daqui a pouquinho eu te ligo. Então, eu tô no dentista e daqui a pouco eu te ligo. Eu gosto muito de brincar, né? Eu falo assim, uai, não sabia que tem dentista aqui, não? Você tá no lugar errado? O dentista é ali embaixo. Não, é porque era fulano da minha família. Senhor, por que você não conta que você veio na terapia? Não, senão vai achar que eu sou doida, né? Então, assim, eu ouço muito isso também. De que, assim, a terapia é pra louco, né? Eu não tô ainda surtada. Coisas desse tipo. E se a gente soubesse que não é? Nossa, né? eu sou uma pessoa antes e sou outra pessoa depois da terapia. Nossa. E eu sou a defensora da terapia. Falo pra todo mundo, não, você precisa de terapia. E aí eu fico diagnosticando, né? Não, eu acho que você precisa de terapia. Você precisa de terapia. Porque eu acho que todo mundo precisa mesmo, né? Mas eu, nossa, sou hiper defensora da terapia. E a vergonha é Qual que é terrível. a sua corrente? Não sei se é corrente, como que fala? Teoria. Teoria sistêmica. Teoria sistêmica. Isso. Porque na teoria sistêmica, a gente aprende o que está disfuncional.
Eu brinco que o maior exemplo que eu gosto de usar para terapia sistêmica é o seguinte. Olha, eu não tomo vitamina de manga com leite. Por quê? Minha avó falava que não podia. Mas por quê? Você já passou mal? Não, mas minha avó falava. Né? E na terapia sistêmica, a gente reproduz muita coisa no nosso dia a dia que nos incomoda. É sobre as crenças? As crenças, são crenças disfuncionais. E as que são funcionais, a gente precisa melhorar. Né? Então, ela é uma terapia que não foca no passado. Ela foca no presente e futuro. Né? Então, por isso que eu gosto muito da terapia sistêmica, porque não tem como. Você não é único. Né? A sua pergunta foi muito legal quando você perguntou assim, tá, vocês falaram quem são vocês profissionalmente, mas vocês vêm de onde? É fit quem? Né? Então, isso é muito legal porque a gente está inserido no meio. A gente tem um grupo da escola, a gente tem um grupo ali, né, comunitário. Então, a gente vem de grupos. Né? E a terapia sistêmica ajuda a gente a sair ou entrar em grupos. Por isso que eu gosto tanto. Quando eu estava na faculdade, eu achei que não ia trabalhar com essa terapia, porque minha professora era muito chata. E eu não gostava porque a professora era chata. Aí eu fui fazer um estágio na clínica da faculdade, descobri a outra professora, eu falei, putz, é isso que eu vou fazer da vida. Isso aconteceu comigo na faculdade também. Tá vendo? Eu já sabia que eu queria ortopedia, mas eu fiquei muito instigada na saúde da mulher, que é a área de ginecologia e obstetrícia. Mas a minha professora me fez um trauma. Mas um trauma numa prova prática, me prensou na parede, eu comecei a ficar nervosa e tudo que ela me respondia eu não lembrava de mais nada. Ela falou, assim, ela me falou coisas horríveis a ponto de eu tento querer largar, mas ela falou assim, olha, conversa com seus pais, no próximo semestre talvez você não faça a rematrícula. Olha só. Porque pra ela ali, eu não... Já tinha acabado, Já tinha né? acabado pra mim. E aí, eu falei, eu não... E assim, ela é referência ali na área e tudo. Eu falei, não. Se ela é referência em todo lugar que eu for, ela vai estar. Vou esbarrar Então, eu não nela. quero. Não quero. É isso mesmo. E depois, na faculdade, na parte de estágio, eu encontrei ela e, assim, me vinha Travou, gatilhos, né? sabe? Me vinha sensações ruins mesmo, assim, de ficar ansiosa, mão suar. Porque eu lembrava daquelas cenas ali, sabe? Para eu poder entender depois que eu era capaz, que foi um momento isolado, foi difícil, sabe? E Essa foi professora era de qual área? ginecologia e obstetrícia. Aqui não também. foi a que você seguiu. Não. Mas eu fiquei bem instigada a ir para essa área durante a graduação, porque eu falei, eu fiquei aberta a outras opções, né, além da ortopedia. E aí eu não fui, foi a segunda opção, vamos dizer assim. Eu não fui para essa área por conta da profissional. Entendi. Agora, doutora Isaura. Eu sempre vou falar seu nome, eu penso em Lázara, não sei porquê. Não entendi. Isaura. Me conta uma coisa. Hoje, é normal sentir dor? É comum. É comum? É comum, não é normal. Em qualquer idade? Qualquer idade. É comum, mas não é normal. Então, se a pessoa está sentindo dor com uma certa frequência e acha que é normal, não é normal. Mesmo, eu sou idoso, então é normal. Não, não é normal. A gente tem idosos lá na clínica de 80 anos que não tem dor, porque é uma pessoa ativa já há muito tempo. Então, se tem uma dor, é um alerta. Né? Então, aí precisa de um profissional especializado para entender o motivo daquela dor. E, de novo, a dor ela é multifatorial. Então, às vezes, não é só por conta de um joelho, né, de um desgaste na articulação. É, às vezes, por aquilo também, mas outras coisas que influenciam. Existe uma dor mais comum no brasileiro? Ou pelo menos em... Olha, eu acho que a lombalgia, né, é bem comum. Lombar? Que é a lombar. A dor na lombar. E aí a gente pega... Porque a lombalgia é a dor na lombar, que pode aparecer por várias causas. Uma hérnia pode dar dor na lombar. O fato, às vezes, de um paciente que é homem ficar usando a carteira no bolso por muito tempo, um caminhoneiro, tá ali dirigindo, e tem o hábito de usar a carteira no bolso, ficar sentando em cima da carteira ali. Pressiona... Desnível. Tirando agora, olha, a prova. Que bom. Isso pressiona uma região ali do quadril, do glúteo, que passa ali muitas inervações, passa muitas estruturas que, se pressionadas, gera dor. Engraçado. E sabe o que eu acho muito engraçado? Aham. Eu nunca ouvi falar disso. De quê? Da carteira? Nunca ouvi falar. Tá vendo? Eu sempre ando com a minha carteira.
Costume que eu peguei. Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso. Muitas pessoas falaram isso, eu não sabia. Isso pode Não é desenvolver comum falar mesmo. síndrome do piriforme, que chama. E é uma coisa que a gente aprende com outras pessoas. Sim. Eu tenho a lembrança assim, por que eu uso carteira no bolso? Porque eu vi meu pai usando. É. E eu não sabia disso. É o que a Kenny falou, a gente vai reproduzindo as coisas, né? E aí a lombalgia é uma dor na lombar, mas pode vir por várias causas. Então eu acho que ela é a mais comum, assim, né? E também é a mais, vamos dizer, perigosa, porque às vezes começa com uma dor levinha, a pessoa não vai dando tanta importância, vai piorando. Às vezes, quando ela vai procurar um atendimento, vai procurar o Travada. tratamento, já tá. Né? Então, assim, eu já peguei pacientes. Eu já travei 3 vezes. Eu já fiz 3 cirurgias na coluna. Porque deixou a ter um nível tão exacerbado e não tratou, não preveniu, né? Não tratou a causa e foi lá e só remédio e anti-inflamatório e analgésico. E aí chegou num nível que às vezes é realmente só cirúrgico. Eu quero fazer uma pergunta, Isaura, já que eu vou gastar seu conhecimento. Vocês estão... só uma coisa. A gente estuda, trabalha para ser uma pessoa que faz perguntas. A pessoa vem no nosso trabalho e quer roubar o trabalho. Deixa eu te contar, é uma dica fantástica. Pode Sabe falar? por quê? Eu fui um dia, né, no ortopedista, porque, assim, a coluna, aquela dor terrível. E eu tinha acabado de fazer 30 anos. Eu falei, putz, grilo, 30 anos vem a dor Chegou. mesmo, né? De presente. Chego lá, fascite plantar, calçado errado. Durante muito tempo, durante a graduação, eu trabalhava com o quê? Sapatilha. Retinho, maravilhoso, lindo, de bico ainda. Nossa. Sabe? Sei. Calçado. A minha vida toda usando um calçado, que aí também desenvolve joanete, que fala? Joanete, Joanete. No dedão do No pé. dedão do pé, porque era bico, né? Bonitinho, socialzinho. Acabou. Olha, e isso, né? Vamos pegar que foram aí uns 10 anos, dos 20 aos 30, usando um calçado errado. E aí eu fui aprender o que eu poderia calçar, você acredita? Mas ele é errado para você ou é um errado que errado? Eu descobri, não vou deixar a Isaura responder, mas ali na minha conversa com o médico, naquele dia, eu descobri que era errado. É. Quando o paciente chega para mim com alguma queixa e fala, eu pergunto, você trabalha muito em pé? Trabalho muito em pé. Que tipo de calçado que você usa? Moleca. Moça, pode falar marca aqui? Eu já ia falar uma Pode. outra marca, Melissa, Havaianas, esses sapatos assim, e aí a rasteirinha ao estar reto, eu falo assim, olha, dependendo do que o nível do paciente, eu falo, pode jogar fora, pode doar. Porque se você continuar, você está piorando. Então, rasteirinhas, essas redondinhas com bico, é ruim para todo mundo. Para todo mundo. Então, é bom, principalmente mulher que já tem ali uma predisposição de problemas venosos maiores do que os homens, é importante ter um pouquinho de salto. Então, é bom ter uma plataforma, principalmente ali na parte do calcanhar. Então, esse tipo de sapato é ruim para todo mundo. Essa rasteirinha, né? Principalmente com o bico. Exatamente. O que a gente mais gosta? Impacta o corpo todo. O igual ela... chinelinho. Impacta o corpo todo. Porque ela falou que desenvolveu uma fasciite plantar, que é uma inflamação na sola do pé, por conta do sapato. E uma joanete, que é uma má formação, vamos Isso. dizer assim, do dedo. Isso impacta o joelho, que impacta o quadril e que desenvolveu uma dor na lombar. Entende? Que uma coisa vai levando a outra. De novo, a dor é multifatorial. Exato. Então, se a gente não identificar que o fato de você estar usando um sapato inadequado para o seu caso está fazendo você ter mais dor e a gente não mudar isso, eu vou ficar ali fazendo alongamentos, fortalecimentos, mobilidades e não vai funcionar. Aí, eu vou trazer um alerta, você confirma para mim. Não é desmerecendo quem usa. Mas, gente, cuidado com o calçado falsificado. Sim. Sim. Porque material ruim. É um material Rígido, ruim, né? rígido, não... Existem cópias boas, mas se for comprar aquele bem baratinho, só porque é bem baratinho, pense se vale a pena. eu acho que é dinheiro jogado fora, assim. Porque você vai ter que comprar 2 vezes. A gente tem que pensar que é investimento. Sim. Né? Os nossos pés suportam todo o nosso corpo. Sim. Por outro lado, também, é importante falar, porque eu acho que bom, tá tendo um boom aí da corrida, né? A gente vê muitos atletas corredores. E aí, as evidências científicas mostram pra gente que não existe muito, assim, um tênis ideal, né? E às vezes as pessoas ficam assim, eu não faço porque eu não tenho um tênis. Isso não é desculpa, né?
E não existe, assim, atualmente, falar assim, olha, para correr tem que ser assim, para academia tem que ser assim. Não tem. Mas é isso. A gente tem que tomar cuidado com esses básicos. Não ser um sapato falsificado, que não tenha uma rigidez, né? Que na hora que você está fazendo a atividade está incomodando em alguma área, então já não é para vocês. Tem que testar um outro, né? Para que também isso não seja uma válvula, uma muleta ali da pessoa falar, eu não faço por conta disso. Mas isso é um ponto muito importante mesmo. Que bacana. Doutora Kênia, falando sobre erros, uma coisa que eu acho que não é de hoje, acho que sempre foi, a automedicação. É um probleminha? Chega muito para você? Demais. A medicação, né? Eu tenho 2 tipos de pacientes. O que é contra a medicação, não vou tomar, e a pessoa precisa tomar, porque tem um desequilíbrio fisiológico que está pedindo, e o que toma demais. Porque, fui em tal lugar, fulano me deu já tomei. E aí consegue comprar aquele trem todo, pega de um, pega de outro. A automedicação, ela é muito perigosa. E nós temos hoje, né, um tarja preta que ele é viciante. Nem toda medicação ela vai trazer esse vício. Mas nós temos um tarja preta específico que hoje é usado como água. Anderson, eu tenho um paciente que ele usa e não dorme um tarja preta 35 gotas por dia. O famoso sossega-leão e ele não dorme. Por quê? Ele já está tão viciado que 35 gotas é abstinência, né, para ele. E o desmame. O psiquiatra, né, a gente trabalhando em conjunto aqui, com dificuldade de fazer o desmame. Por quê? Com 35 gotas já não dorme. Se vai tirando, a abstinência só vai aumentando também. Aí a pessoa não dorme mesmo. Então, a automedicação ela é perigosa por isso. Porque, às vezes, a pessoa toma naquele momento, dá certo, mas aí, no outro dia, ela toma e dá certo, e vira uma automedicação que não vai trazer benefício, só malefício. E a automedicação, que não é pensada como automedicação, porque é o uso da droga que é recreativa. É uma outra questão, né? Porque ali, quando você fala da recreativa, né? Eu estou usando numa good vibes, né? Vou dizer assim. E aí festa com os amigos, nesse sentido, né? Também. Mas hoje nós temos, né? Estou tentando evitar os nomes aqui para não ter problema, né? Mas hoje nós temos um tratamento que ele é específico até para autismo, né? Que vem aí de uma droga recreativa, que ela é extremamente funcional. Sim. Ela funciona. Eu tenho um paciente, que essa paciente infelizmente faleceu, mas que ela estava em fase de teste na UFMG de uso por conta do Parkinson. E estava tendo resultados bons, muito bons. Só que aí vem muito do efeito, vamos testar porque deu certo, né? Eu tenho um respaldo. E aí busca uma forma de se medicar não acompanhada. A grande questão, se é recreativa, se ela é vendida, né, ali de forma farmacêutica, tudo isso precisa de acompanhamento. Não tem como. Eu tenho pacientes lá no consultório que falam assim, Kênia, para que eu vou no psiquiatra de novo se ele vai falar comigo assim, continua tomando a mesma dose? Para que eu vou nele se ele vai falar comigo assim, vamos dobrar, né, a dose? Se você toma 50, agora você vai começar a tomar 100. Eu falo para ele assim, além dele ter estudado sobre isso, né, ter feito pelo menos 8 anos de faculdade, aí eu faço a pergunta assim, você sabe qual que é o ciclo da medicação que você está tomando? O que é ciclo? Cada medicação ela tem um limite de dosagem para fazer efeito. Então, por exemplo, hoje a grande, né, do mercado, que é a sertralina. A sertralina ela tem um ciclo para ser atingido. Então, ela pode atingir até 200, 300 miligramas. Então, não significa que eu estou aumentando a minha dose, que eu estou piorando. Significa que eu estou fazendo o ciclo da medicação, né? E o que as pessoas fazem, geralmente? Como assim? Como antibiótico, né, Isaura? Quantas pessoas? Para tomar 7 dias, toma 3, parou de doer, eu vou parar de tomar. E isso é o problema, porque a medicação depois vai parar de fazer efeito, né? Então, entre a recreativa ou ali controlada farmaceuticamente, a gente precisa ter a consciência
que eu preciso de alguém que estudou sobre, né? De alguém que vai me acompanhar. Kênia, o que o médico pode fazer, né? Se eu for lá e ele falar assim, aumenta essa dose, o que vai acontecer? Ele sabe quais os sintomas. Porque lá, quando a gente pega a bula, né, do remédio para ler, quando está fazendo aquela análise longitudinal, até se uma pessoa sentiu, sei lá, uma fincada no olho esquerdo, tem que escrever. Isso é uma norma técnica. E o médico está ali sabendo desse percalço para te ajudar. Qual medicação que pode, qual medicação que não pode, né? Tem muitas medicações que elas podem ser usadas, por exemplo, para pacientes com hipotireoidismo. Mas que se ela tomar uma medicação psiquiátrica, vai aumentar a produção do hormônio e vai trazer resultados negativos. Então, quando você traz isso, né, da recreativa, eu acho muito importante. Sim, eu acho que todo conhecimento ele é válido, desde que ele seja feito com muita cautela. E responsabilidade, né? É. Doutoras, infelizmente estamos chegando ao fim. Cadê aquele azinho assim de... Eu faço para vocês. Doutoras, queria agradecer a presença de vocês. Rapidinho, eu queria só saber o seguinte, para encontrar vocês, onde que é? Olha, para encontrar a clínica, é Auguri, que está passando aqui na tela, @Pilates no Instagram. Minha rede social também pessoal, Isa Monique, Isa com Z, Monique até o quê? A gente faz bastante conteúdo aí de tudo que a gente conversou, né, Kênia? Sobre saúde física, também linkando um pouco da saúde mental. E para vocês acharem a Kênia, ela vai falar. Isso mesmo. Kênia com K, Nepomuceno. Só tenho essa rede, ela olha. Kênia Nepomuceno. Isso. Tá Só na tela? Isso mesmo. Só tem esse Instagram, então qualquer dúvida, você me encontra lá. Perfeito. Doutoras, muito obrigado. Espero Nós que tenha sido o agradecemos. primeiro papo de muitos, tá? Muito obrigada. Prazer, viu? Prazer. Igualmente. Foi muito Com Obrigada. Deus. Tchau, tchau.